A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o próprio Senhor, Ele podendo, irmãos, nos olhar de cima para baixo e só nos conduzir desta forma, Ele poderia, porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus soberano e todo-poderoso. E Ele poderia, se assim Ele quisesse fazer. Mas esta não é, irmãos, a cultura do reino. Ele, a palavra do Senhor diz que Ele, o próprio Senhor, aleluia, Ele se desprendeu de si, Ele se esvaziou de si e Ele desceu até nós, Ele veio encarnado, aleluia. Se assim, se esvaziando de si, se desprendendo de si, da sua glória, ainda que momentânea, Ele veio até nós, irmãos, encarnado, para nos mostrar na prática qual que é a conduta de um verdadeiro líder, qual que é a conduta daqueles cujo receberam e foram estabelecidos para liderar, para conduzir pessoas, para cuidar de pessoas, para ensinar pessoas, para que essas pessoas caminhem no caminho justo, nas veredas da justiça. Então, irmãos, o próprio Senhor nos ensinou na prática qual que é a conduta de um verdadeiro líder, de alguém que foi estabelecido, de alguém que foi levantado, de alguém que foi chamado para cuidar de pessoas, para conduzir pessoas, para ensinar pessoas. Aleluia! E ele, irmãos, podendo só olhar para nós, de cima para baixo, não, ele desceu até nós, para nos olhar na mesma altura, na nossa altura, no caso, né? Nos olhar nos olhos e andar conosco. Andar conosco. Então, o Senhor está dizendo neste dia que aqueles cujos viram oportunidade na posição de liderança, em começar a ser visto pelas pessoas, e ele viu oportunidade para que as pessoas, e ele se coloca num lugar onde ele olha as pessoas de cima para baixo, e aonde ele conduz as pessoas, olhando ele de baixo para cima, este não o faz pelo Espírito de Deus, e nele há injustiça. Porque, irmãos, mais uma vez, ele andou dentre nós, ele andou ao nosso lado, para nos ensinar, para nos conduzir na prática, sobre a cultura do reino, sobre aquilo que cabe aos sacerdotes, aos verdadeiros líderes, aqueles cujo ele deu autoridade e deu poder para manifestar aquilo que ele derramou em nós e sobre nós. E nos confiou, irmãos, e nos confiou segundo o nosso propósito, segundo a missão, segundo o chamado, para o reino, para ele. Então, irmãos, é isso que o Senhor está falando neste dia. Então, aqueles que têm ouvido, ouçam. O Senhor nos deixou, o Senhor estabeleceu e Ele nos mostrou na prática qual que é a conduta e como que um verdadeiro líder, ele se posiciona, ele caminha, qual que é a conduta dele, irmãos. E é isso que nós devemos olhar, é isso que nós devemos entender. E estes que não agem assim, o Senhor está falando claramente isso neste dia. Este não o faz pelo Espírito de Deus, e nele há injustiça. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.